Olá pessoal, nesta aula 7 abordaremos programas Python para solução de problemas na agricultura. Conforme já vem sendo discutido nesta disciplina, há uma infinidade de programas de computador que podem ser desenvolvidos usando, por exemplo, linguagem de programação Python para resolver problemas da agricultura, principalmente pensando em agricultura de precisão e agricultura digital. Nós já vimos que podemos desenvolver sistemas embarcados para aquisição de dados de sensores. Podemos desenvolver um programa de computador de forma que esse próprio sistema embarcado faça a filtragem dos dados, removendo os dados que são lixo. Nós podemos fazer programa de computador para fazer uma análise espacial dos dados. Nós podemos ainda fazer análise de dados utilizando aprendizado de máquina, machine learning. Nós podemos fazer programa de computador para processar imagens obtidas por câmera e automatizar um processo. Por exemplo, nós podemos ter uma máquina que tira fotos do solo, detecta a planta daninha e automaticamente faz uma aplicação localizada de herbicida apenas em cima desta planta daninha. Nós podemos desenvolver controladores para aplicação a taxa variável de sementes, de fertilizantes e até mesmo de herbicidas e outros defensivos. Nós podemos desenvolver uma infinidade de calculadoras para fins específicos. E nós podemos ainda modelar diversos sistemas, modelar uma máquina, por exemplo, modelar a estabilidade de um trator, ou podemos desenvolver modelos para o ecossistema planta, solo e clima. Nesta aula, irei apresentar um exemplo de um programa em Python para controlar a aplicação de um fertilizante em taxa variável. Antes de iniciarmos o desenvolvimento do programa, vamos fazer uma breve introdução sobre controladores a taxa variável. Para adotar esse sistema, tudo começa na geração do mapa. Então, um profissional organiza e seleciona os dados que ele vai utilizar e analisa esses dados em um programa de computador. Como resultado, ele gera um mapa de aplicação. Este mapa de aplicação pode ser um mapa de prescrição de densidade de planta, dose de fertilizante ou dose de um defensivo agrícola. Ele salva esse mapa em um dispositivo de armazenamento e insere esse mapa no controlador que está na máquina. A máquina lê esse mapa e, à medida que ela desloca no talhão, ela continuamente obtém a posição atual utilizando um receptor GNSS. Esse controlador, então, compara a posição atual com o mapa e verifica qual a dose está sendo prescrita para aquela região. O controlador, então, envia um sinal para o atuador, para que esse atuador modifique o seu regime de operação, garantindo que o mecanismo dosador vai dosar aquela dose de fertilizante ou dose de herbicida ou densidade de planta que foi estabelecido no mapa. Então, resumindo, estas são ações que o controlador de aplicação a taxa variável com base em mapa deve executar. Primeiro, no início da operação, ele lê o mapa de prescrição. Continuamente, esse controlador deve obter a posição atual da máquina utilizando um receptor GNSS. Ele verifica no mapa qual a dose prescrita para aquela posição atual e ele controla o regime de operação do atuador
para que o mecanismo dosador acionado por esse atuador dose aquela quantidade de insumo prescrita. Sendo que, neste controle do atuador, nós podemos controlar a velocidade angular de um atuador rotativo ou a posição de um atuador linear. Para este controle do atuador, o controlador precisa considerar a dose que está sendo prescrita no mapa para aquela região, a velocidade de deslocamento da máquina, a largura de trabalho da máquina e outras informações, se necessário. Para desenvolver e testar o programa que iremos desenvolver para o controlador de aplicação à taxa variável, eu vou utilizar este mapa de adubação genérico. Eu tenho aqui 4 zonas de manejo, ou seja, eu dividi a minha área em 4 regiões e em cada região eu prescrevi uma dose de fertilizante. Aqui será 100 kg por hectare, aqui 150 kg por hectare, aqui 200 kg por hectare e aqui 250 kg por hectare. E eu vou utilizar estes pontos para simular o deslocamento da máquina de aplicação nesta lavoura. Então, estes pontos simulam os pontos que serão obtidos por um receptor GNSS na máquina real. No programa, eu preciso implementar uma rotina para continuamente verificar em qual zona de manejo aquele ponto está. Então, por exemplo, ponto 1, ele está em qual zona de manejo? Ponto 2, está em qual zona de manejo? Ponto 3, qual zona de manejo? Assim sucessivamente até o ponto 18. Este mapa está salvo no formato shapefile, que é um formato de arquivos de dados geoespaciais, e as 4 regiões da minha lavoura são polígonos. Então, eu tenho um arquivo com multipolígonos. Eu estou usando um datum WGS84 e as coordenadas dos vértices deste polígono estão em coordenadas métricas, UTM. Vamos utilizar 18 pontos de teste para simular o deslocamento da máquina nesta lavoura realizando a aplicação. Estes 18 pontos serão salvos em um arquivo CSV contendo uma coluna com o ID do ponto, uma coluna com a coordenada X, uma coluna com a coordenada Y, estas coordenadas em UTM e usando o datum WGS84 e uma última coluna com o dado de velocidade de deslocamento da máquina em km/h. Já estou fazendo um acesso remoto à minha Raspberry Pi. Agora iremos efetivamente fazer o programa para o nosso controlador de aplicação de fertilizantes à taxa variável. Vou abrir o diretório da nossa disciplina. Já criei um diretório aula 7. Eu tenho o programa dessa aula previamente desenvolvido. Tenho um diretório map. Neste diretório eu tenho o mapa de aplicação em formato shapefile. Tenho também o arquivo com os pontos de teste em formato CSV.
neste arquivo? Tenho o ID do ponto, a coordenada x OTM, a coordenada y OTM e a velocidade em quilômetros por hora, indicando a velocidade de deslocamento da máquina dentro daquele talhão. Vou abrir o IDLE Python. Vou criar um novo arquivo. Vou salvar em aula 7, controlador, programa, aula. Vou abrir o arquivo previamente desenvolvido. Aqui está. Para facilitar a explicação, sempre eu vou copiar as linhas de código para o novo programa e explicar a vocês. Primeiro, vamos importar todos os pacotes que precisamos. Inicialmente, precisamos de um pacote que tenha a capacidade de ler arquivos no formato shapefile. Existem vários pacotes Python para ler arquivos shapefile. Eu vou utilizar o pacote shapefile. Para instalar, nós usamos o comando pip install pyshp. Então eu vou abrir o terminal de comando, sudo python 3 -m pip install pyshp. Baixou e instalou o pacote com sucesso. Vou importar o pacote OS para lidar com o sistema operacional do meu computador, no caso, o Linux. Vou importar o matplotlib para plotar gráfico. Vou importar o pandas para ler um banco de dados. No nosso caso, o banco de dados será o ponto de teste. O NumPy, que nós já comentamos sobre ele. E o pacote time para lidar com o tempo. Vou executar para verificar se todos os pacotes estão sendo importados corretamente. Importou, nenhum erro. Ok, podemos prosseguir. Inicialmente, vou utilizar este comando para facilitar o gerenciamento dos diretórios que estamos trabalhando. Utilizando este comando, eu consigo detectar em qual diretório este arquivo está sendo executado. Para isso, eu uso as funções disponíveis no pacote OS. Aqui eu obtenho o diretório onde este arquivo controlador programa aula está sendo executado. Então, quando eu me refiro a underline, underline, file, underline, underline, quer dizer que eu quero saber onde está este arquivo controlador programa aula, que é o arquivo que será executado. Eu obtenho o caminho absoluto deste arquivo e eu obtenho um nome deste diretório. Vou imprimir para verificarmos. Observe que esse arquivo está sendo executado em /home, /py, /desktop, /eng733, /aula 7. Agora vamos carregar o mapa de aplicação em formato shapefile. Vou fazer isso por meio de uma função. Para eu importar um arquivo, primeiro eu preciso falar para o Python qual o local deste arquivo. Ou seja, eu vou falar para o Python
o caminho completo para chegar àquele arquivo. Eu vou fazer este caminho absoluto como sendo dir, que é o diretório onde esse arquivo está sendo executado. Como eu sei que o arquivo está dentro de map, eu coloco /map mapa de aplicação.shp. Aqui eu estou usando uma função carrega mapa, que eu ainda vou definir. Eu vou passar por meio dessa função o nome do arquivo, na verdade, o nome do arquivo com o seu diretório completo, com o seu caminho completo. Essa função vai me retornar o número de zonas de manejo que tem nesse mapa, uma lista com os vértices de cada região e uma lista com os atributos para cada uma destas zonas de manejo. Vou então definir a função carrega mapa. Ela vai receber o nome do arquivo. Ela vai retornar o número de zonas, os vértices e os atributos. Apenas para testes iniciais, se eu estou retornando variáveis, eu preciso declarar essas variáveis dentro da função. Então, inicialmente, eu vou fazer isto apenas para testar este programa. Em seguida, nós vamos implementar comandos para obter do shapefile o número de zonas, os vértices e os atributos. Para eu ler um arquivo shapefile, eu uso esta função. Então, dentro do pacote shapefile, existe uma função reader e a sintaxe é informar o nome deste arquivo. Então, eu recebo aqui nome arquivo. Eu vou guardar isto em uma variável mapa. Vou executar. Gerou um erro. File name não é definido. Ok. A variável chama filename abs. Vou executar. Ok. Nenhum erro. Eu posso tentar imprimir mapa e tipo de mapa, para ver qual é o tipo dessa variável que eu estou gerando. Então, o tipo desta variável é um objeto shapefile.reader e quando eu imprimo mapa, me informou que é um shapefile reader, ou seja, é um arquivo de leitura shapefile. Ele contém 4 formas do tipo polígono e existem 4 recordes, 4 atributos em 3 campos. Então, observem que nós já estamos coerentes com aquele arquivo que eu gerei. Realmente existem 4 formas, 4 polígonos e existem atributos que são as doses de fertilizante. Nós precisamos ler este objeto para identificar os vértices de cada um desses polígonos e obter os valores destes atributos. Vou criar 2 listas. Uma lista vazia para guardar os atributos e uma lista vazia para guardar os vértices de cada polígono. Por segurança, uma primeira condição que eu vou implementar é verificar se o arquivo inserido pelo usuário realmente é um shapefile de polígonos. Pode ser que o usuário cometeu algum erro e gerou um shapefile de linhas ou um shapefile de pontos. Neste caso, esse
nosso código não funcionaria. Então, isso aqui é uma segurança. Eu vou verificar se o tipo de forma deste mapa que nós estamos vendo é um shapefile do tipo polígono. Se não for, ou seja, se o shapefile tem um outro tipo, eu vou imprimir mapa não é do tipo shapefile do polígonos e eu vou retornar 0, 0, 0. Na verdade, esse return seria aqui. Se o formato do polígono for correto, eu vou retornar o número de zonas, os vértices e o atributo. Se não, eu vou retornar 0, 0, 0. Vou executar. Ok. Não imprimiu esta informação, então significa que esta condição é verdadeira. O mapa realmente tem forma de polígono. Usando o comando comprimento de mapa ou comprimento de mapa.shapes, eu obtenho o número de polígonos que está naquele arquivo shapefile. Usando o comando mapa.shapes, eu obtenho a lista de geometrias daquele arquivo shapefile. E eu usando o comando mapa.records, eu obtenho os atributos daquela geometria. Recapitulando, a variável mapa, na verdade, ela é um objeto. Então, este objeto mapa, ele contém várias informações, vários atributos, exatamente como nós vimos lá na aula de classes. Então, shapes é uma função deste objeto mapa. Records também é uma função desse objeto mapa. Então, por isso que eu uso objeto ponto a função ou um atributo. Vamos imprimir polígonos e vamos imprimir atributo polígonos para verificar qual informação temos dentro destas variáveis. Vou executar. Então, ele está imprimindo o caminho, está imprimindo mapa e o tipo de mapa. Quando eu imprimir polígono, observem que ele imprimiu esta informação. Então, observe aqui que eu tenho um objeto, 2 objetos, 3 objetos, 4 objetos, sendo que esses objetos são os 4 polígonos, as 4 regiões do mapa. Número polígonos são 4, então ele conseguiu identificar os 4 polígonos. E quando eu imprimir atributo polígonos, ele gerou esta informação. Então, existe um record 0 com 2 elementos, um 100, um record 1, 2, 150, um record 2, 3, 200 e um record 3, 4, 250. Pensando lá naquele mapa que foi gerado, este primeiro elemento é o ID da zona, o ID daquele polígono, e este 100, este 150, este 200, este 250 são as doses de fertilizante. Já conseguimos ler o arquivo shapefile, já verificamos que ele tem 4 objetos, 4 polígonos e já identificamos onde está a informação dos atributos. Precisamos agora
organizar estas duas listas. Uma lista com os atributos, com os 4 atributos, e uma lista com os vértices daqueles 4 polígonos. Então, eu vou fazer for i in range de n. Então, eu vou percorrer cada um desses 4 polígonos. Quando eu imprimir polígono, vocês observaram uma lista com 4 objetos. Então, polígonos na posição I, eu obtenho cada um daqueles 4 objetos que estavam na lista. E eu usando o atributo points, eu obtenho os vértices deste polígono I. Então, o mapa contém 4 polígonos. Esses polígonos são uma lista. E, usando o comando points, eu obtenho o vértice deste polígono. Então, eu vou obter aqui o vértice desta geometria polígono. Aqui estão os vértices de um primeiro polígono. Então, eu tenho a coordenada x e y de cada um dos vértices que compõem aquele polígono. Aqui eu tenho um segundo polígono. Estão os vértices desse polígono, x e y. Aqui está o vértice do terceiro polígono e o vértice do quarto polígono. E observem que cada coordenada do vértice é uma tupla. Usando o comando vértices append vértice, eu vou pegar esta lista de vértices e colocar nesta outra lista vértices. Então, vértices vai ser uma lista com a lista dos vértices de cada polígono. Vou comentar esta impressão e vou retornar a impressão desta variável. Nesta variável atributo polígonos, eu tenho uma lista com 4 elementos, sendo que cada elemento é um dos 4 polígonos, e cada elemento é uma lista, contendo 2 informações, o ID e a dose de fertilizante. Então, eu quero obter este elemento. Então, esse elemento está na posição 1, fazendo atributo polígonos na posição I. Na posição 1, eu vou obter este elemento quando o I for 0, este elemento quando o I for 1, este elemento quando o I for 2 e este elemento quando o I for 3. Eu vou imprimir atributo da geometria, vou imprimir essa variável atributo, vou pegar esta variável atributo e colocar na minha lista de atributos. Já posso deletar isso aqui. Eu vou retornar n, que é o número de zonas, vértices, que são a lista com a lista de pontos que compõem os vértices e os atributos. Aqui está. Para cada polígono eu tenho os vértices e o atributo. O vértice e o atributo, os vértices e o atributo, os vértices e os atributos. Então, com isso, conseguimos finalizar esta parte de ler o mapa. Nós conseguimos ler um arquivo shapefile, identificar que ele tem 4 polígonos e ler os atributos que estão em cada um daqueles polígonos. Vou definir uma variável FileNameABS. Eu quero que ela tenha um caminho absoluto, então eu vou pegar esta variável dir underline. Eu sei que esse arquivo está no subdiretório /map e ele se chama .test.csv.
Este arquivo ele pode ser considerado um banco de dados, então eu vou usar no pandas a função readcsv para ler este arquivo. A sintaxe dessa função readcsv é informar o nome do arquivo. Observem que o delimitador de dados é uma vírgula, então o que separa a coluna de dados são vírgulas. Eu preciso aqui informar isto ao pandas, então eu uso delimiter igual vírgula. Eu vou imprimir este banco de dados e verificar qual que é o tipo desta variável. Observe que ele leu o arquivo CSV e retornou o ID, os dados na coluna X, os dados na coluna Y e os dados na coluna vel. E esta variável pontos é um objeto do pandas, é um objeto pandas. Vou comentar. Eu vou quebrar este banco de dados em três variáveis, x, y e vel. X será uma variável com as coordenadas x daquele banco de dados, y será uma lista com as coordenadas y daquele banco de dados e vel será uma lista com as velocidades daquele banco de dados. Para eu obter apenas a coluna x de um objeto pandas, eu posso fazer pontos, abre colchetes, fecha colchetes, e eu falo o nome daquela coluna. Então, no caso, coluna x. Eu faço isso para a coluna y e faço isso para a coluna vel. Existem outras formas de se fazer isto, como por exemplo fazer iloc. Eu vou pegar todas as linhas da coluna 1, porque eu sei que x é coluna 1. Coluna 0 é id, coluna 1 é x, coluna 2 é y, coluna 3 é vel. As duas formas estão corretas. Vou imprimir x, y, vel. Vou só obter qual que é o tipo de x. Observem que a variável x ela continua sendo um banco de dados, porém ela é apenas uma coluna. Y também continua sendo um banco de dados com uma coluna. Z continua sendo um banco de dados com uma coluna. E ela continua sendo um objeto pandas. Eu vou usar x é igual a x.toNumPy. Com este comando, eu converto um objeto pandas em um objeto NumPy. Novamente, vou imprimir estas três variáveis e o tipo de x. Observem que este objeto pandas não tem o atributo num.toNumPy, porém no Windows eu havia testado e funcionou. Fazendo uma consulta na internet, eu verifiquei que este recurso de converter para NumPy só existe em versões do Pandas superior
a 0.24. Eu usei o comando pd.__version__ para obter a versão do meu pandas e obtive que a versão que eu estou usando é a 0.23.3. Vou tentar fazer o comando Python 3 pip install upgrade pandas para atualizar o pandas. Observe que ele vai baixar e instalar a versão 1.3 do pandas. Atualizou. Vamos testar novamente. Após a atualização do pandas, estava ocorrendo um outro erro. Em específico, estava ocorrendo este erro. Para solucionar, eu precisei instalar este pacote: apt-get install libatlas -base -def. Agora sim está funcionando. Observe que eu tenho 3 vetores NumPy. Um para as coordenadas x, um para as coordenadas y e um para as velocidades. E realmente transformei um objeto pandas em um objeto do NumPy. Conseguimos ler o mapa shapefile e extrair todas as informações de interesse. Já conseguimos ler os pontos de teste e obter as coordenadas x, y e velocidade. Agora precisamos, para cada ponto, verificar se ele está dentro de algumas daquelas 4 zonas de manejo. Se estiver dentro de alguma zona de manejo, nós vamos verificar qual que é o atributo daquela zona de manejo e ajustar a vazão do mecanismo dosador para atingirmos aquela dose especificada, aquela dose prescrita. Primeiramente, vamos verificar quantos pontos de teste nós temos. Sabemos que são 18. Então, k é igual a len de x. Para i em range de k, eu vou fazer uma estrutura de condição para percorrer estes k pontos. Então, xp vai receber a coordenada x do ponto i, yp vai receber a coordenada y do ponto i, e vel p vai receber a velocidade daquele ponto i. Eu vou criar aqui uma variável txt, uma string vazia, para eu gerar uma informação que vai ser impressa lá no gráfico que vamos gerar em seguida. Para cada ponto i, eu preciso verificar se ele está dentro da zona 1, dentro da zona 2, dentro da zona 3 ou dentro da zona 4. Se ele não estiver dentro de nenhuma zona, significa que ele está fora da nossa lavoura. Então, faremos o seguinte. Nós vamos testar se o ponto i está dentro de cada zona de manejo. Então, for, cria aqui uma variável m em range do número de zonas de manejo que nós temos. Eu vou usar esta função raytracing, nós vamos defini-la já já. Os argumentos para essa função será a coordenada x do ponto P, a coordenada y do ponto P e os vértices
do polígono que eu quero verificar. Lembrando que vértices é uma lista que contém os vértices dos 4 polígonos. Como eu quero verificar se o ponto está dentro do polígono M, eu faço vértices de M para obter os vértices apenas daquele polígono. Esta função retorna true ou falso. True significa que está dentro daquele polígono, falso significa que está fora daquele polígono. Então, se aquele ponto está dentro da zona de manejo M, a dose que nós vamos usar será o valor na lista atributos na posição M. Eu vou aqui gerar um texto. Zona de manejo vai ser M mais 1 para iniciar no número 1. Então, eu tenho zona de manejo 1, 2, 3 e 4. E a dose em quilos por hectare, que é a minha variável dose. Se eu detectei que o ponto está dentro daquela zona de manejo, eu não preciso fazer essa verificação para as demais. Por exemplo, eu comecei a verificação e detectei que para o ponto I, ele está dentro da zona de manejo 2. Eu não preciso verificar a zona de manejo 3 e a 4. Com isso, eu diminuo a necessidade computacional do meu programa. Para eu interromper este loop for, que verifica as 4 zonas de manejo, eu uso o comando break. Então, eu quebro esta verificação, eu saio desta verificação. Se o ponto não está dentro de nenhuma zona de manejo, significa que a máquina está fora do talhão. Se isso ocorrer, eu falo que dose é igual a 0 para não acionar o mecanismo dosador e eu imprimo o texto fora do talhão. Uma vez que eu tenho a dose que a máquina deve aplicar, eu preciso calcular qual que vai ser a vazão de fertilizante no mecanismo dosador. Voltando nas aulas de mecanização agrícola, nós sabemos que vazão em quilos por minuto é dose em quilos por hectare, vezes a velocidade de deslocamento da máquina, vezes a largura de trabalho da máquina, dividido por 600 para adequar as unidades. A dose nós obtemos do mapa, velocidade nós obtemos daquele banco de dados de teste, a largura de trabalho da máquina precisa ser informada pelo operador, pelo usuário. No início do meu programa, eu vou perguntar ao operador qual que é a largura de operação daquela máquina. Então, eu vou usar o recurso input, informe a largura de operação da máquina em metros. Eu vou converter isso em um número inteiro e vou guardar na variável largura. Pensando no controlador real, o que precisaríamos fazer agora é implementar um algoritmo de controle, seja em malha aberta ou em malha fechada, para modificar o regime de operação do atuador, por exemplo, do motor elétrico ou motor hidráulico que aciona esse mecanismo dosador, para ele dosar o fertilizante com esta vazão calculada. Eu vou imprimir este texto que foi gerado aqui, mais a vazão em quilos por minuto. Vou agora
plotar um gráfico para ficar didático esta explicação. Eu vou limpar o gráfico. Para isso, eu uso o comando plt, me referindo ao matplotlib.cla de clear. Com este comando, eu ploto aqueles 4 polígonos do meu mapa de aplicação. Então, para cada uma das 4 zonas de manejo, eu vou converter a lista de vértices para aquele polígono em um array do NumPy. Eu vou gerar um array do NumPy n por 2. N é o número de vértices daquele polígono. 2 significa que eu tenho 2 dados, coordenada x e coordenada y. Eu vou usar o comando plot do matplotlib. Eu vou imprimir as coordenadas em x e as coordenadas em y. Então, a 2 pontos, vírgula 0, eu estou obtendo todos os dados da coluna x deste vetor n por 2. E a 2 pontos, vírgula 1, eu estou obtendo todos os dados da coluna y deste vetor. Eu vou imprimir o ponto que está sendo testado naquele momento. Então, xp, yp, eu vou imprimir aquele ponto. Vou plotar um título para o gráfico. Vou plotar em x e y os textos xutm, yutm. Para garantir que o matplotlib adote a mesma escala em x e y para evitar distorções, eu vou usar o comando pltaxis_equal. Vou mostrar o gráfico e vou fazer uma pausa nesta animação. Vou executar. Carregou o mapa. Me solicitou a informação da largura em metros. Vou colocar, por exemplo, eu retirei aqui o /n, pois o console não estava aceitando a inserção do dado. Vou executar novamente. Vou informar 10 metros. Enter. Apareceu a mensagem informando que a função ArrayTracer não foi definida e realmente eu esqueci de copiar e colar esta função. Aqui está a função ArrayTracer. O que esta função faz é verificar se um ponto x, y está dentro ou fora de um polígono. Então essa função recebe x, recebe y e recebe esta variável poly, que são os vértices que compõem aquele polígono. Ela retorna true se o ponto xy está dentro ou false se está fora. Vamos executar novamente. Run model. Informe a largura em metros. 10. O pacote NumPy não está definido. Isto porque ele está comentado. Largura 10 metros. Aqui está o gráfico gerado. Temos o contorno dos 4 polígonos. O primeiro ponto de teste, informando que ele está fora do talhão, então a dose adotada será 0 kg por minuto. Vou fechar. Ele vai fazer a verificação para o segundo ponto. Este é o segundo ponto.
ele está dentro da zona de manejo 2. A dose 150 kg por hectare. Isso significa uma vazão de 12,5 kg por minuto, considerando a velocidade da máquina nesse ponto e que a largura de trabalho é 10 metros. Vou fechar. Terceiro ponto, ainda está na zona de manejo 2. Próximo ponto está dentro da zona de manejo 1. Aqui a dose é 100 kg por hectare, a vazão 8,5 kg por minuto. Neste ponto, a máquina está fora do talhão, vazão 0, o mecanismo dosador está desligado. Ainda fora do talhão, zona 1, zona 2, zona 2, fora do talhão, fora do talhão, ainda na zona 2, observe que ele está na divisa da zona 2, provavelmente com a zona 4, porém, ele detectou que está na zona 2. Aqui, zona 3, fora do talhão, zona fora do talhão, zona 3, zona 4, fora do talhão. Finalizou os pontos de teste. Com isso, nós finalizamos esta aula. Bons estudos e até a próxima.